Highcast na área. E hoje nosso convidado, Ângelo Lima, vai trazer um tema quente pra gente. Ângelo, preparado pra tremer as bases aqui do nosso podcast? Bora tremer o planeta Terra. Muito Bora obrigado, tocar viu, o terror convite. na Terra. Bora tocar o terror, como diz o Pablão, né? Muito feliz de estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Grande prazer ter Deus você. possa abençoar a tua vida, tua família, os seus projetos e que a sua voz se expanda. Os nossos projetos, Sim. né? Que poucas pessoas sabem, mas a gente já tá junto com um coisa projeto grande, vem coisa gigante. grande. Então, Ângelo, eu quero falar com você um pouco sobre batalhas espirituais e Uau. legados familiares. Porque eu estive no seu evento presencial esse final de semana e realmente é o que dizer, né? É um compilado de experiências que você passa em um dia e você sai de lá. É por dentro, algo muda, é transformação, entende? E eu achei uma coisa muito bacana que você falou logo no início. Você falou assim, quem aqui tá esperando conteúdo, pode ir embora, né? Pode pedir seu dinheiro de volta, ou inclusive, porque o curso dele, né, o evento presencial, na verdade, a experiência, tem uma garantia de 12 meses. Então, se você quer viver essa transformação, se permita aí, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí você trouxe isso, né, do legado familiar. Que muitas vezes a gente acha que algumas coisas não estão dando certo na nossa vida. Do que a gente está plantando e o que a gente está colhendo. E talvez um desses motivos seja o legado familiar. Quer falar um pouco mais sobre isso? Família é o maior pilar do reino, né? Então, primeiramente agradecer você, né, a Deus. Mas família é o maior pilar do reino. Quando você começa a entender que a tua família, ela é o teu maior tesouro e você precisa colocar toda a tua energia nela, a tua vida começa a mudar. Nós vivemos numa sociedade onde existem muitas distorções de realidade. E a família, devido a essa criação capitalista e do sistema, o grande consumo, a grande indústria, não sei se todos têm essa noção, mas o mundo espiritual já começa aí. Porque quando você pega a palavra fala que o mundo já é do maligno. Ou seja, grandes organizações e grandes famílias com pacto com Satanás, é uma realidade, e está na palavra. O mundo já é do maligno, já está escrito. Quando você começa a entender a construção do capitalismo, você começa a entender que algumas famílias eram satânicas. E aí você começa a pegar filmes de Hollywood, Disney, você começa a pegar grandes programas e você não encontra a instituição que está lá na palavra, o homem, a mulher e as crianças. Você não encontra essa referência nos filmes, nos desenhos. E aí você começa a se perguntar, será que existe algo por detrás para que isso aconteça? Mas isso não é coisa de gente desconfiada, não? Teorias da conspiração, não é algo assim? Porque muita gente realmente não consegue acreditar no mundo espiritual. Mas acredite, né? Abra os seus olhos, porque ele é mais real do que esse mundo físico que a gente está vivendo. E aí, quando você começa a ter a experiência, que é algo que esse homem aqui tem muito, e a visão começa a se abrir, você passa a enxergar o que antes não estava enxergando. Exemplo que ele está dizendo. Que filme vocês conhecem de boa referência de família? Outro dia eu estava contando uma história para a filha de uma amiga minha que ela nunca tinha assistido desenho, né, nenhum filme da Disney. E ela me perguntou sobre a Cinderela. E eu falei, eu vou contar a história da Cinderela. Aí eu pensei, né, antes de começar a contar. Era uma menina que a mãe morreu, que o pai morreu, ficou com a madrasta, que foi maltratada, que... Gente... Aí eu pensei na da Branca de Neve, que era a minha favorita. Que a madrasta mandou o caçador pegar o coração dela e ela fugiu, foi ficar com... Eu falei, gente, cadê? Que lógica é essa que a gente tá assistindo e deixando entrar na nossa casa? E mostrando isso para as crianças, né? E aí acontece algo que aconteceu comigo. Meus pais se separaram muito cedo. Né? Eu tinha 10 anos de idade e vi meu pai se separar da minha mãe por algumas discussões. Ou seja, você não tem filme com a instituição família. Quando temos essa instituição família, geralmente ela vem pautada meio que de bagunça, com um tom irônico. Família Addams, família Simpsons, família Dinossauro, né? O Dino da Dinossauro. Enfim, você vê a família totalmente distorcida. E aí você começa a ver a tua própria família, pais brigando e se separando. E aí, naturalmente, o que fica no subconsciente, no teu inconsciente? Né? Normal. Porque é normal. Nós temos 11% que nós governamos no nosso cérebro e 89% é como se fosse um iceberg. Então, só 11% nós governamos e 89% é inconsciente e subconsciente. E, geralmente, as pessoas são governadas por esses 89%. E aí, quando você começa a ver, você fala, caramba, é normal na minha casa a briga. Ou seja, quando você casa e você começa a ter e constituir a tua família, qualquer discussão, você quer fazer o quê?
Se você não tem base, se você não tem referência, se você não tem referência de família e não tem base, a primeira coisa que você vai fazer num casamento é separar. E é tudo já conspirado contra a família. Daqui a pouco nós vamos entrar mais profundo nisso. Porque muitas pessoas não entendem, né, a força dessa mensagem subliminar. Exemplo, se isso não fosse real, as empresas não pagariam fortunas em marketing para ter alguém bebendo algo no meio de um filme ou no meio de uma novela. Por que isso? O seu cérebro se acostuma. É mais fácil ele escolher algo que ele já teve contato prévio. Então, se você viu algo 7 vezes, por exemplo, quando você vai no supermercado e vê vários produtos, ele conecta com aquele ali. Não, esse aqui já me é familiar. Porque a nossa mente ela tem essa tendência a voltar para o que é familiar e fugir de tudo que não é familiar. Só que é isso que ele falou. Se no filme você tá vendo que é normal separar, que é normal traição, novela hoje em dia é só isso. Eu não vejo. Demais. Eu vejo muito pouca TV, faz 30 anos, né, que eu não vejo televisão. Mas o pouco que a gente abre ali, né, e dá um relance, você já vê. É mulher traindo marido traindo a mulher, né? Infelizmente, eles estão jogando, né, uma tendência de gênero para as nossas crianças. E vale lembrar que o inimigo ele não vem para te destruir. O único objetivo do inimigo é distorcer. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque o inimigo não vai querer vir de rabinho e chifrinho. E lá na palavra nos ensina. Toda vez que o inimigo vem à terra, ele vem disfarçado em bandejas de prata. Sim. Uma bandeja de prata é bonita ou não, Raia? É linda, você acha? É assim que ele faz com os casamentos. E muitas vezes o inimigo sabe até a palavra, tá? Vocês estão achando que ele não sabe? Ele tá lá desde o início da Bíblia, meu amor. Ele conhece a Bíblia inteira. Inclusive, quando Jesus foi tentado no deserto... Inclusive, ele foi crente, né? Ele acredita em... Jesus foi tentado com a palavra. Não é isso? Foi tentado na identidade dele. Olha como o inimigo, ele é sujo, ele é asqueroso. Sujo. Mas tem uma coisa que você tem que aprender com ele, sabe qual é? Nunca desistir. Porque o cara já é um perdedor, mas ele acorda todos os dias disposto a fazer com que você perca também. Fazer com que a sua família seja destruída. Então, Ângelo, como você virou essa chave? Como você começou a olhar para sua realidade e falar assim, calma aí, eu tô só repetindo padrão? E por que eu tô repetindo esse padrão? E o que fazer para sair desse efeito manada? Existe algo que as pessoas chamam de maldição hereditária, que na verdade é uma repetição de comportamento, né? Nós possuímos 42, né, DNA de 42 ancestrais. Atrás. Ancestrais, né, da ancestralidade. Ou seja, nós temos muito mais pai e mãe, é óbvio, mas nós repetimos coisas de 42 gerações para trás. E você sabe que a mitocôndria, que é uma parte da célula, ela vem só da mãe? Ela não divide, subdivide. Então, é a mesma de gente de lá atrás da sua Ou seja, muito mais que 42 gerações. E olha que doido, né? As mulheres, elas já nascem com todos os óvulos da vida. Não sei se você sabe. Não sabia Ou também. Seja, que top. Então, eu já estive dentro do útero da minha avó. Porque minha mãe, quando era um bebê, ela já tinha todos os óvulos. Ou seja, as sensações e todos os sentimentos que a sua avó sofreu, sim, você também passou. Então, quando a gente começa a trazer consciência para essas coisas, por exemplo, os meus filhos já estão aqui comigo, mas tá só a minha parte. Você entendeu? Que top, surreal. Sim, e eu falo isso muito. Eu posso escolher o futuro pai dos meus filhos. Meus filhos não podem escolher. Então, nós também temos que trazer essa consciência na hora de escolher um parceiro. Porque muitas vezes as mulheres escolhem, porque ele é lindo, porque eu gosto, porque... Meu amor, é isso que você quer ensinar para sua criança? Às vezes um homem que tá te destratando, tá discutindo com você, não tá te respeitando. É isso que você quer dentro do seu lar? Porque seus filhos vão olhar e achar que isso é o correto. Então é algo que eu até trago na consciência do meu pai, assim, quando ele faz alguma coisa. Hoje em dia meu pai mudou tanto, eu tenho tanto orgulho do meu pai. Mas qualquer coisinha que ele faz, fala assim, ó, olha, pai, o senhor tá me ensinando a aceitar isso de um homem. Uau. É justamente... Você é minha referência. É justamente sobre isso. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de falar não. E falam muito sim, né? Por problema de bloqueio de autoimagem, aceitação, né? Foram rejeitadas, merecimento. Então, assim, o que vocês mulheres precisam entender? Quando você pega a palavra, tem dois mandamentos que eu amo demais. Que é o primeiro, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você entende isso, que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, quando o avião cai, primeiro você coloca a máscara em você, depois no terceiro. As pessoas precisam entender que elas precisam se amar. Por quê? Você só vai dar o que você está cheia. Quando você não se ama, você fica falando sim para o outro e não para você.
E isso te faz mal. E vai morrer sem ar, né? No caso do avião, usando a analogia. Se colocar a máscara no outro, vai morrer sem ar. E aí as pessoas muitas vezes se perguntam, não, mas é meu companheiro, é meu pai, é minha mãe. Você precisa se amar primeiro. Você precisa estar cheio para transbordar na vida do outro. Não tem como eu te dar amor se eu tiver com raiva. Você já viu uma briga de um amigo na escola ou de uma amiga? Você já foi tentar separar? O que geralmente acontece? Você apoia sem querer. Você toma um tapa, sempre escapa um tapa na cara de alguém ou nos braços de alguém. Por quê? A pessoa tá cheia de raiva, ela não vai conseguir te dar amor. Ela te ama. Só que naquele momento ela ativou a raiva, ela ativou a ira. Se você entrar no meio daquela briga, você vai apanhar. Já viu o cachorrinho quando tá com fome? Tenta pegar o potinho de ração dele, ele pode ser o mais lindinho. Eu tenho um poodle em casa lá, vai na ração dele quando ele tá comendo. Ele tenta te morder. Ou seja, você precisa dar aquilo que você tá cheio. Então, fale mais não para as outras pessoas e se ame mais. Esse é o recado que eu tenho para as mulheres que ficam aceitando relacionamentos tóxicos e muitas vezes falam muito sim. Se ame mais. É, porque na verdade, cada sim que você dá pro outro, querendo dizer não, você tá dizendo um não para você. Sim. Você entende? Cada vez que você aceita algo que tá ruim para você, você tá se ferindo. Você não tá se amando. Se machucando, isso mesmo. E dói. E se você for continuar fazendo isso por muito, muito tempo, daqui a pouco você tá numa escassez tão grande que qualquer migalha você tá aceitando. E assim, você tem que parar e entender esse seu comportamento. Por que você tá escolhendo pessoas assim? Será que na sua infância seu pai não podia te dar tanta atenção? Será que os seus sentimentos não eram tão validados? Exemplo, outro dia eu estava no retiro, né, dentro da palavra e tudo mais, e cada experiência eles falavam assim, o que o Espírito Santo ministrou em você? E era para escrever uma carta para Deus, esse exercício específico. E eu amo escrever carta para Deus. Eu tenho o costume de comunicar com Deus na escrita. Então, assim, abro o Word, escrevo um monte. Que top. Eu tenho esse costume. E aí tinha um homem lá, e ele escreveu... As pessoas escreveram 3, 4 páginas, e ele começou a ficar até incomodado. A gente que está escrevendo. Tanto ele escreve. E aí ele fez um parágrafo assim. E ele falou assim, não, porque eu sempre sou... não, porque eu sou muito sucinto, é só isso aí, eu posso até ler. E leu, e até estava muito bonito o texto dele. Mas eu perguntei para ele, então, só para trazer consciência, talvez nem seja. Sim. Mas, quando você era jovem, as pessoas tinham o costume de te ouvir? Ou elas não tinham tempo de te ouvir? Entendeu? Porque Deus não é uma pessoa. Então, ele não é homem. Uau. Então, você pode esperar dele o cuidado com os detalhes, e o carinho e a vontade de querer te ouvir. Então, às vezes a gente não percebe que está tendo certos comportamentos, até se achando assim, não, é porque eu sou evoluído. Mas, na verdade, não, você só está repetindo um padrão e repetindo uma ferida. Entenda uma coisa importante da vida, em copo cheio não cabe mais nada. Então, coração ensinável, se permite esvaziar o copo, né? Eu gosto muito disso. Eu lembro de uma frase de um professor meu na faculdade. Acho que ele tinha uns 70 anos, ele já era aposentado, um cara extremamente sábio. E ele era bem velhinho mesmo, tava bem enrugadinho. Ele era muito fofo. Só que ele tinha um orelhão, tipo do Spock, assim, a Spock sei. E aí ele chegava, ele era engraçadinho. E aí ele falava, não enche o saco de merda. Tipo assim, de cara. Nem dava boa noite. Não encha um saco de merda. Olha como é que uma brincadeira dessa, né? Falar uma palavra que às vezes impacta, a palavra merda, né? Faz com que você cristalize um conhecimento, uma informação e você não esquece mais. Eu tô te falando de algo que eu ouvi quando eu tinha 17 anos. 27 anos atrás. E eu não esqueci. Por conta de uma brincadeira com uma palavra de impacto. Só que era uma brincadeira com um excelente fundo de verdade. O que ele estava falando? Não enche o saco de merda. É o cérebro. O seu cérebro, ele é limitado. O seu cérebro, verdadeiramente, ele tem que estar vazio para você conseguir botar novas coisas. E as pessoas, elas não conseguem entender isso. Quando as pessoas são arrogantes, quando as pessoas verdadeiramente são prepotentes, elas não se abrem para o novo. Elas não se abrem para as novas coisas. E aí, o saco fica cheio de... Porcaria. Meleca. Ele fala merda. Me desculpa, gente. É só para vocês entenderem. Vocês não vão esquecer nunca mais, porque eu falei dessa forma um pouco... vamos colocar, né? Não, liberadíssimo. Liberadíssimo, você acha? Eu fico falando assim, né? Tem que esvaziar o saco. Esvaziar. Mas assim, a mente... Eu sei que você falou que ela é limitada, mas no sentido de... Depois que a mente se expande, ela não consegue voltar. Neurociência. Sim. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. E o que eu acho mais fantástico de tudo
quando a gente tem um coração ensinável, é que, na verdade, você entende que você pode aprender com qualquer ser humano. Uma vez eu ouvi uma pessoa, e ele até tinha essa questão um pouco de arrogância, e ele falava assim... Não, porque eu não gosto de falar com qualquer pessoa, porque tem certas pessoas que elas não têm conhecimento para me passar. Então, eu não gosto nem de gastar o meu tempo com elas. Assim, não quero conversar. Uma prepotênciazinha de leve. Não, uma coisinha de leve, assim. Mas eu falei assim, então, qualquer pessoa nesse planeta tem algo para me ensinar. Uau. Porque todas as pessoas passaram por experiências diferentes. Tá vendo Sim. isso aqui? Não tem ninguém com a digital igual. E não tem ninguém com experiência igual nessa vida. Então, você pode achar que você tem conhecimento técnico. Ok. Top. Mas, às vezes, aquela pessoa tem conhecimento de vida. Uau. Que você não tem. E exatamente, talvez, esse conhecimento que você esteja precisando para quebrantar essas suas muralhas de achar que você é o dono da verdade. Porque isso não é bacana. Porque, assim, as pessoas são contratadas por conhecimento técnico, mas elas são demitidas por falta de habilidade de lidar com outros seres humanos. Gestão emocional. Não, surreal. Eu amo isso que você tá falando, porque eu vim do litoral, da praia. E todo mundo sabe, né? Pescador adora contar história. Tem a tal da história de pescador. Peguei um peixe grande. Ops! Botou um zoom. E eu sempre gosto de brincar com isso, porque eu me lembro da história do cara que criou o Habib's. Eu não li o livro, mas um amigo que leu o livro me contou. E ele falou que o cara que ajudou a desenvolver o Habib's, o dono do Habib's, era um executivo, que era um cara disruptivo. Ele criou a churrascaria rodízio, restaurante rodízio, pizzaria rodízio, foi tudo um cara. Esse cara ali sempre estava muito bem vestido, ele sempre tinha ideias disruptivas. Imagina a pizzaria rodízio no início. Você paga e come Genial. à vontade. Eram filas. E todo negócio que ele montava disruptivo, as pessoas vinham, entravam homens de terno, né? E compravam o negócio por um preço absurdo. Esse cara tinha um sonho de montar um lugar que vendesse comida árabe. Não existia o Habib's. E chegou um homem de mais ou menos mais de 80 anos de idade, não me lembro a idade ao certo, que veio pedir emprego para ele. Mas um homem muito debilitado, com bengalinha, muito simples. Aqui entra um poder gigante de você não desvalorizar ninguém e valorizar as pessoas, entendendo que todo mundo pode agregar algo na tua vida. Esse homem chegou com a bengalinha, muito simples e muito frágil por conta da idade, da vivência, da experiência, e pediu: o senhor teria um emprego para mim? E esse cara não subestimou aquele senhor. Ele fez uma pergunta para aquele senhor. Posso arrumar para o senhor sim, mas me conta, o que o senhor sabe fazer? Ele fez uma pergunta. Ele falou: eu passei a minha vida inteira trabalhando em casas de pessoas árabes, conheço todas as receitas e cozinhando para todas essas pessoas. Top. Esse cara tinha o sonho de montar o Habib's. E esse cara, esse tiozinho, esse senhor, foi o cara que trouxe as receitas das comidas árabes do famoso e um negócio de sucesso, Uau. que é o Habib's no Brasil. Ou seja, nunca subestime as pessoas ou pela aparência ou pela idade. Outra coisa só para ressaltar, quem não ama sentar numa fogueira e ouvir aquelas histórias lá em Minas Gerais, daquelas pessoas que têm muita vivência ali na mata. Eu me lembro, eu sentava nas rodas quando era criança, história de Saci Pererê, mula sem cabeça. Todo. Eu morria de medo de ir embora. Tinha uma roda de criança onde eu morava em São Sebastião, litoral norte, tinha uma roda de umas 20, 30 crianças, mas todo mundo morava perto. E tinha um cara muito estranho assim, que ele tinha um Contador de probleminha na histórias. cabeça, e ele era um cara já aposentado, e ele ficava contando história, e a cabeça dele era meio torta. Ele parecia um cara da família Addams, mas ele era muito carinhoso e fofo com a gente, e a gente ficava, 30 crianças, imagina, Rai, todo mundo sentado em volta, e ele contando aquelas histórias. E ele começava com história de lobisomem. Se olhava pro céu, tava a lua cheia. Olha, eu acho que eu sei de onde veio essa tendência com batalhas espirituais, hein? Olha só. Olha onde o gatilho foi instalado para ele se aproximar desse tipo de coisa. Todo mundo morava muito perto. Ele acabava as histórias, era 00:30, 1h. Aquele barulhinho de grilo. Aquele silêncio ensurdecedor. E eu era o único que morava longe. 3 quarteirões. E aquelas lâmpadas semi-acesas, amarelas, que não era lâmpada igual hoje, branca. Eu via rua meio escura, meio acesa. E pra ir embora. E o medo. E aí eu ia morrendo de medo e as criançadas já entravam rapidinho em casa. E você sai até correndo. Não, correndo, morria de medo. Enfim. E o que você pode aprender com ele, por exemplo, é a capacidade de comunicação, né? Sim. E absorver a atenção das pessoas, captar e firmar a atenção. E levar você, na verdade, para esse mundo lúdico, nesse lugar. Sobre o que a gente estava falando antes. Tem poder hoje, quem tem a Comunicação. atenção e a comunicação.
A gente estava falando desse tema, né? E me vieram 2 histórias fortíssimas na cabeça. Uma que eu não sei se é real, mas sempre me contaram. E eu levo isso pra minha vida. Que era uma empresa de pasta de dente. E eles estavam querendo aumentar as vendas. Fazer com que as pessoas comprassem mais, enfim. E o que aconteceu? Um faxineiro estava ouvindo a reunião e entrou e falou assim: vocês se incomodam de eu dar uma ideia? É que a boca da pasta de vocês é muito pequenininha. Então a gente bota, sai muito pouquinho. Se vocês aumentarem a boca, vai sair mais pasta e vai acabar mais rápido. Não sei se você já percebeu, hoje em dia a pasta de dente tem uma boca gigantesca, né? E teve a outra história, gente, agora me fugiu da cabeça. Qual que era a história que eu ia contar? Enquanto você lembra, eu vou contar uma, aproveitando essa questão de produtos de alto consumo. Ou seja, a boca é maior para que as pessoas utilizem mais rápido, acabe mais rápido, as pessoas gastem mais. A Gillette estava numa mesma questão, porque eles já tinham atingido o pico de vendas de Gillette. Não sei nem se eu posso falar a marca, mas enfim. Eu não falei. E um amigo trabalhava numa empresa, né, de produtos de barbear, né? Presto Barbas. E o irmão dele trabalhava na engenharia. E eles estavam batalhando para quê? Qual que é o objetivo de toda empresa? É aumentar a lucratividade, aumentar as vendas. Naturalmente, se você aumenta as vendas, você aumenta o seu faturamento, o seu lucro. Eles queriam aumentar as vendas. O que eles fizeram? Eles não tinham mais o que fazer. Já estavam investindo em propaganda, em TV, rádio. Todos os veículos já estavam no topo de gargalo de investimento. E aí surgiu uma pessoa lá da produção e falou: por que vocês não colocam um metal não um pouco inferior do que o metal top? Por isso que enferruja. Por isso que enferruja rápido. E aí, que sacada! Aquela assim, que sacada genial! E eu achei... Sabe o que eu faço? Eu faço a barba, aí eu assopro e seco o papel higiênico. Ou seja, dura 3 vezes mais. A dica pra você: seque seu Presto Barba, seque aí seu equipamento de fazer a barba, né? Ou da sua higiene pessoal. Seca que vai durar 3 vezes mais. Lembrei a história. Lembrei essa Lembrou? história. Bora. Obrigada por me dar esse momento. Arrasou. Aqui, o poder da experiência. Era um lenhador que ele já estava há muitos anos, né? Ele já era um senhor. E aí veio um lenhador jovem querer disputar com ele para ganhar um prêmio do rei, alguma coisa do tipo. E aí o desafio foi: vocês vão ter um dia inteiro e quem cortar mais lenha vai ganhar um baú de ouro, qualquer prêmio. Enfim, o lenhador jovem começou e cortava e olhava de longe e vinha um lenhador idoso sentado, às vezes, sabe? E ele assim: esse velho tá descansando, é óbvio que eu vou ganhar. E cortava. Pois bem, chegou a hora de terminar, né, do desafio, e não é que o senhor tinha ganho. E o jovem falou assim: ué, não é possível, você estava roubando. Eu vi você descansando várias vezes. E o senhor falou: não, meu querido, eu estava amolando meu machado. Então, enquanto você estava lá com o machado desamolado, eu tinha, com a minha experiência, parando para amolar. Uau! Então, o poder da experiência, sabe? Então, é esse lugar que eu falo, sabe? Às vezes Top. A pessoa não tem tanto conteúdo técnico, mas ela tem vivência e ela sabe botar na mão na massa e fazer. Eu lembro até hoje uma pessoa que foi contratada numa empresa antiga, ela estava representando um sócio meu, e o currículo dela era incrível, fantástico. Você acredita que eu fui a última a bloquear ela no WhatsApp? Todos os sócios bloquearam ela. Ninguém mais conseguia falar com ela. Ninguém aguentava. Não, o contador não queria mais falar com ela, o advogado, ninguém mais queria. Olha, eu não aguento mais. Então, aí você vê o lugar. É falta de habilidade de lidar com pessoas, sabe? E a gente tem que quebrar isso aqui na gente. E você não é bom o suficiente que não possa melhorar. Eu vou melhorar todos os dias da minha vida. Eu vou estar sempre aberta. E é isso que eu quero pra mim. Eu quero encontrar a minha melhor versão. Uau. Porque eu mereço e o mundo merece. Deus merece, todo mundo merece. Sim. Né? Se todo mundo focar... Eu sempre falo isso, em qualquer tipo de relacionamento. Em vez de eu apontar defeito em você, é mais fácil olhar pra mim e falar assim: o que em mim eu não gostaria de lidar? Né? Como é que eu posso me melhorar? Se eu tivesse que me relacionar comigo, quais as partes que são ruins? Que eu sei que é ruim. E investir energia aqui. Não, top. Surreal, eu gosto de falar, né? Toda vez que você aponta o dedo pra alguém, você tá apontando 3, 4 pra você, né? Por quê? Os dedos estão apontados pra trás, você, ó, aponta o dedo. 3, 4 pra você. Então, assim, pessoas nobres não falam de pessoas, né? Pessoas hipócritas falam de pessoas. Pessoas nobres falam de ideias e negócios. E sobre essa questão do coração ensinável, né? De que todas as pessoas precisam entender sobre a humildade.
Qual que é o princípio da sabedoria? Sabedoria é tão falada, né? Nos tempos de Salomão. Deus perguntou para Salomão: ei, Salomão, você quer dinheiro ou sabedoria? Salomão falou: quero sabedoria. Porque com a sabedoria, ele conseguiu todas as riquezas. Foi um dos caras mais poderosos da terra. Só que a sabedoria tem um segredo. O segredo da sabedoria é a humildade. E lá em Provérbios diz que a prepotência, a arrogância, a petulância antecede a queda. E o prudente, o humilde, precede a vitória. Precede o extraordinário. Então, mantenha o teu coração humilde e ensinável. Como você falou, né? Minha vida inteira eu quero ser assim para dar para o mundo. Ou seja, quando nós vamos parar de evoluir? Nunca. Só quando nós partirmos, né? O corpo parar, quando morrermos. Então, assim, você vai evoluir, vai crescer em todo o tempo. Aprenda algo novo todo dia. Só você ganha. Mas você acha que essa cegueira, que eu poderia falar que é espiritual, mas essa cegueira de vida, tem a ver também com o mundo espiritual? Total. Total. Por que total? Da onde viemos? As pessoas não sabem. Dentro do nosso treinamento, a gente, que não é um treinamento, é uma experiência, a gente fala muito sobre isso. Aí. O que acontece? As pessoas, elas não entenderam ainda que elas são... E eu sempre brinco, né? Você viu lá, né? Você foi a única, inclusive a Rai tá de parabéns. Lembra do caderninho com 5 estrelinhas? Eu dei 5 estrelinhas pra Rai no meio do evento. Falei, vou dar 5 estrelinhas pra Rai. Foi a única que não levantou a mão. Acho que ela já deve ter ouvido eu falar ou alguém falar. Eu perguntei pras pessoas, quem de vocês aí tem um espírito e uma alma? Olha que pergunta pegadinha. E todo mundo olhando pra mim, tipo, não vai levantar a mão não? E eu assim... E aí, eu quietinha aqui, ó. Todo mundo levantou a mão. Falei, levanta a mão bem alto e segura. Quem aí tem uma alma e um espírito? Todo mundo. 120 pessoas com a mão levantada e eu lá com a mão abaixada. 119. A 120 era você, com a mão abaixada. Você tem uma alma e um espírito, não? Olha lá, ele falou que tem. Só que ele não sabe que ele não tem. Por quê? Ele é um ser espiritual. Todos vocês são seres espirituais. Possuem uma alma e são revestidos por um corpo. Como esse blazer reveste o meu corpo. Ou seja, o corpo você reveste o espírito. Você não tem um espírito, você é um espírito. Vivendo uma experiência na Terra. Vamos um pouco mais profundo? Bora. Você é a imagem visível de um Deus do invisível. Isso aqui é pesado. Se você consegue entender que você é a imagem visível de um Deus invisível, você pode entender que você é Deus na Terra. Porque Ele nos deu poder. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus, que é o maior poder do universo. É o poder que ressuscitou Jesus, que é o próprio Deus. Então, quando você começa a me perguntar, mas tem a ver essa cegueira com o mundo espiritual? Total. Por quê? Qual que é o objetivo do inimigo? Cegar os homens. Cegar toda a sociedade, toda a raça humana. Pra quê? Pra que você não entenda quem você é. E achar que vem de si. Aí entra na força do seu braço. Você tá achando que essa inteligência é tua. Sabedoria divina, meu amor. Se Deus quiser fechar a fonte, Ele fecha a fonte e acabou. E é rápido, é um sopro. Acabou. Sim. Então, precisamos entender isso. Então, a cegueira do mundo, ela é realmente espiritual. Então, qual que é o nosso objetivo? Né? O meu, o seu e das pessoas que estão nos ouvindo. Vocês todos são chamas vivas de uma geração. Vocês foram chamados para esse tempo. Existe um avivamento partindo aqui do Brasil. Vários profetas já falaram no passado sobre isso. É uma realidade, está acontecendo. Você vê no carnaval, né? Artistas ouvindo vozes para proclamar o nome de Jesus. Acho que nunca... Acredito, eu tenho 43 anos. Nunca vi o nome de Jesus sendo falado tão forte no carnaval. Nunca vi dessa forma a TV, os veículos de comunicação, a internet. Todo mundo... Todo joelho se dobrará e toda boca proclamará. Jesus ficou hypado no carnaval, gente. Hypado. Mas o que é isso? Fim dos tempos. Homens... Mulheres, pais contra filhos, filhos contra pais, terremotos, pandemias, guerras. Ou seja, existe uma distorção de realidade que foi feita para você não entender quem você é. Olha como é poderoso. Eu sou a imagem visível do Deus invisível. Eu sou imagem e semelhança do Criador. A hora que você fala isso, já te empodera. Por quê? A palavra é um dos bens mais preciosos da Terra. Quando você pega o universo, haja luz, haja água, haja peixes, haja terra, haja pássaros. Tudo foi criado pela palavra. Então, quando você começa a entender o poder da palavra, então você não é a faxineira, você não é o médico, você não é empresário bem-sucedido, você também não é empresário falido. É só uma fase.
você é a imagem e semelhança do Criador. Quando você fala isso e declara a sua situação em todas as esferas, no mundo espiritual, no corpo e na alma, começa a ser tracionada e transicionada para o extraordinário. A força da identidade, né? Você é a imagem e semelhança do Criador. Logo, você não pode ser nada que ele não é. Você é criativo, você é próspero, você é sábio. Tudo jaz em você. Tudo existe em você. Mas você tem que ativar, você tem que acessar, você tem que se permitir. Porque é uma fonte. Então, quando você se alinha com a fonte, você começa a receber. E quanto mais você usa e brilha para o mundo, mais ele te dá. Porque Deus é um bom investidor. Tem a parábola dos talentos. Sim. Ele vai investir mais em quem está utilizando mais e trazendo mais almas para o entendimento. Uau. É um entendimento sobre o que está acontecendo. É uma chamada. Ei, acorda. Ei, acorda. Você não é esse pedaço de corpo aí que está andando. E, inclusive, o seu corpo é um templo. E você não está cuidando dele. Você está usando droga para preencher Uau. um vazio, você está bebendo para preencher um vazio, você está saindo com pessoas que não valem nada para preencher um vazio. Só que o vazio não vai preencher assim, meu amor. Você é um ser espiritual, tá faltando alimento espiritual. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, ela não seria proibida em vários países. Uau. Vários. Perfeito. Pessoas morreram por conta desse livro. E aí você pode pensar, mas que besteira, não. Bem, se eu fosse a criadora do universo, eu pensando aqui, se eu fosse a criadora do universo, eu nunca me deixaria aqui sem um manual de instrução. E aí a Bíblia, quando você começa a ler, é porque às vezes você está ouvindo o que as pessoas falaram da Bíblia. Às vezes você nunca parou para ler o que está escrito nela. Você começa a ver sobre referências. Referência de família, referência de amor, referência de perdão. Então, às vezes, é um convite. Vá você ler. Se você tiver dificuldade em começar pelo Velho Testamento, porque é mais pesado, começa no Novo. Conhece Jesus, conhece a mensagem que ele veio trazer para nós. Uau, perfeito. Meu pai é ateu, né? Toda pessoa que é ateu, ela se torna cética, né? Com Deus por conta de treta com o pai. Então, você que tem treta com seu pai, eu sei que você é ateu, que você é cético, que muitas vezes você não acredita, mas pode puxar na tua essência. Por quê? Deus, na Trindade, por que a família é tão perseguida, né? Já que nós estamos falando de família. A família representa a Trindade. O pai representa o próprio Deus. Então, quem tem treta com o pai terrestre, geralmente não acredita em Deus. A mãe representa quem? Quem que é a mãe na família? A consoladora, que pega no colo, que cuida. O Espírito Santo representa a mãe. Então, quem tem muito amor, quem teve um relacionamento muito afetivo com a mãe, geralmente tem uma presença sobrenatural com o Espírito Santo. Eu brinco, né? Porque eu mamei até 6 anos de idade, quase. E eu falo, já tinha dente, né? Fico imaginando minha mãe, ô menino, não morde aí. Então, eu tenho... E a questão da criatividade também. Criatividade está ligada ao afeto. Crianças que tiveram muito colo de mãe, muito amor na infância, são extremamente criativas. Angelo, me falta criatividade. Pode puxar. Tem falta de afeto. E quem é o filho? A Trindade é quem? Pai, Jesus. Filho e Espírito Santo. O filho é Jesus. Ou seja, o que nós temos como referência na família de Jesus? Nós precisamos imitar Jesus. Nós precisamos ter o comportamento de Jesus para que a gente consiga ser salvo. Então, quando tiver uma situação difícil na sua vida, você pode se perguntar, o que Jesus faria? Mas você só vai saber essa resposta se você o conhecer. Então, você o conhece como? Pela palavra. Você vai lá e vai ler. Ah, mas essa Bíblia, ela passou tantos anos em monastérios, com certeza mudaram tudo. Isso aí é escrito por homens, é tudo... Ok, espera só, tá vendo um monte à tona. Bíblias enterradas de milênios atrás, guardadas. E é a mesma coisa, é a mesma palavra. Ela não mudou. E hoje em dia até ouvi uns artistas falando, não, porque a Bíblia é muito rigorosa, a gente tem que mudar o texto. Não vai mudar. Ela não muda. É imutável, é a palavra, é o pilar, é a rocha. É nela que nós nos baseamos para construir o que realmente é a realidade absoluta. Uau. É o que veio de Deus, sabe? É o que dá o chão, é o que te fortalece. Porque muitas vezes você está nessa dúvida toda sobre quem você é, o que você está fazendo, como é que a sua vida serve para quê. Se você não está gostando da sua vida, entrega ela para Jesus. Vem pro propósito. Top, não, surreal. E eu comecei falando do meu pai, que ele era ateu, expliquei o motivo, e meu pai era um cara, por ser ateu, que ele falava, você tá indo pela cabeça dos outros, a religião tá te escravizando. E aí eu puxei a fala do meu pai e fiquei refletindo durante a minha infância. E eu comecei a pensar, vamos acreditar que a Bíblia não fosse real.
Vamos acreditar que a Bíblia não fosse o próprio Deus falando. Vamos acreditar nisso. Que é o que meu pai queria me colocar na cabeça. Porque ele é ateu. Teve treta com meu avô. Não, você está sendo escravo da religião. Aí eu comecei a refletir e entendi. Que escravidão é essa? Escravidão. Né? Falei, pai, lá eles falam de amor. Lá eles me ensinam para eu amar o próximo. Lá eles me ensinam que roubar é errado. Lá eles me ensinam para eu ter lealdade com as pessoas. Para eu honrar o Senhor, que está falando mal do próprio Deus. O próprio Deus fala para eu honrar você e você está dizendo para mim não seguir. Resumindo, só fala de coisa boa. Eu vejo os meus amigos, eu era adolescente. Eu falei pro meu pai, eu vejo os meus amigos usando droga, bebendo, indo surfar, na bagunça, na prostituição, na sexualidade, na pornografia. Ou seja, totalmente contrário ao que ensinam lá onde você está falando para eu não ir. Então não faz sentido. Me perdoa se o senhor teve alguma treta. Ainda falei para ele na época. E eu nem ainda era cristão, né? Eu tinha 13 para 14 anos. E eu falei, se o senhor teve alguma treta e o senhor não deu certo na vida, desculpa, eu não sou o senhor. Eu não vou repetir os mesmos erros que o senhor repetiu. Né? E eu posso me considerar um cara muito feliz, porque realmente, quando eu entendi, né? Você até me perguntou sobre batalha espiritual. Quando eu entendi que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência na Terra. Quando eu entendi que eu tive medo, mudei de uma cidade de 40 mil habitantes para uma cidade de 1 milhão de pessoas com 14 anos de idade, que eu fui estudar, fazer o técnico. E aí eu tive medo de dormir à noite. E eu tinha um radinho relógio, com LEDzinho vermelho. Já viu esse radinho relógio antigo? Não sei se você já viu na tua casa. Sim. E aí eu liguei numa rádio gospel, porque eu tava com medo. E aquela rádio gospel, tinha um pastor orando, eu lembro. Eu lembro da voz do pastor, consigo lembrar. E eu lembro que tinha louvores nos intervalos. Então tinha oração e louvor, a madrugada inteira. E depois de uns 15, 20 minutos eu dormi. Acalentou o coração. Meu medo foi embora. E aí eu com 14 para 15 anos... O verdadeiro amor lança fora todo medo. Uau, é isso. E aí o verdadeiro amor lançou fora meu medo e eu dormi. E só acordei no outro dia. E eu acordei pensando, eu falei, caramba, eu tava com medo e eu dormi. Porque tinha sido a minha primeira noite. Depois de eu ter mudado de uma cidade de 40 mil habitantes para uma cidade grande, morando sozinho. E aí eu falei, preciso buscar essa presença desse Deus. Porque eu sabia que ali tinha algo. E aí eu comecei, nunca mais parei. Porque foi na experiência que você aprendeu, né? Eu falo muito isso. Foi na vida real. Quem não tem experiência, realmente é difícil. Como é que você vai acreditar em algo que você não vê, que você não toca, que você não cheira? Você não teve a experiência ainda. E desculpa, só te cortar, me perdoa. A experiência é individual. Você pode ser casada, você pode ir para a vida eterna no paraíso e o seu esposo pode ir para a vida eterna em outro lugar. No lugar que infelizmente não é tão bom. Sim, mas o que eu tô falando... A experiência é individual. Sim, mas o que eu tô dizendo de experiência é... Você entendeu o amor que entrou, que lançou fora o medo. Sim. Aí o outro vai experimentar de outra maneira. O outro vai experimentar de uma paz que excede todo o entendimento. Aí o outro tá com a cabeça toda turbulenta, não tá conseguindo dormir pensando em um monte de coisa, que não é por medo, é por ansiedade. Sim. Tá caótico. Gera cura. Às vezes, teve uma época... que eu dormia, sabe como? Ouvindo a Bíblia falada. Tem no Spotify, é gratuito. Né? Você pode pegar lá e ouvir a Bíblia. Para de dar desculpa. Não tem muita desculpa. Ai, que a letra é muito pequena, eu não consigo ler. Bota lá a Bíblia falada. E vai começando a ouvir, sabe? Uau. A palavra vai se preenchendo. Porque é assim que você alimenta seu espírito. É o alimento espiritual. Quando Deus fez o homem, ele fez no barro. Mas, no final, ele soprou vida. E quando a gente sopra, o que sai junto? Saliva. E sabe como é que a gente faz o exame de DNA? Pela saliva. Então, você tem o seu DNA divino, o seu DNA espiritual. Tá lá, tá dentro de você. Você é filho do Pai. Não tem pra onde fugir. Você pode estar caindo na mentira de que você veio do macaco. Eles falam isso porque macaco você vê, Deus você não vê. Só que o vento você vê. Você não vê o vento, mas você pode sentir. Eu gosto de fazer uma brincadeira com quem fala aqui. Não, mas eu não enxergo. Coloca o dedo na tomada pra você ver o tranco que você vai levar. Imagina o tranco de Deus. A energia elétrica você também não vê, mas você sente. Exatamente. Então, a presença de Deus e essa experiência é justamente isso. Se permita, abra o teu coração. Trazendo uma palavra, fala sobre a intimidade, o aconchego do teu quarto. Tem dúvida? Você que tem dúvida? Vai pro cantinho, pro aconchego do teu quarto. Fique lá, tranque a porta. Conversa com ele. Você não precisa nem de secretária, de ninguém para você comunicar direto com o Eterno. É só você abrir o teu coração e clamar
Algumas pessoas que eu falei isso, depois elas... cara, eu chorei demais, eu conversei com o pai. É surreal. E assim, ele é o seu pai. Você consegue entender isso? Vamos lá. Existe o seu pai terreno, que você teve a sua experiência, que talvez tenha sido positiva, talvez tenha sido negativa. Mas tem o seu pai dos céus. E ele, sim, é uma pureza, é uma paternidade nova, é algo que você, às vezes, não conhece. Então, muitas pessoas falam assim, Senhor, você entende que num ambiente de formalidade, talvez você até fale. Se o seu pai foi um juiz, por exemplo, você vai entrar no tribunal e você vai falar, meritíssimo. Talvez você não vai falar, papai, você não vai fazer isso, porque não tem nada a ver. Mas na intimidade do seu quarto, Aba, fala comigo, conversa comigo. E abre o seu coração de verdade. Ele te conhece, ele só quer o relacionamento. Então não adianta você florear, fingindo que é uma coisa que não é. Ô, pai, eu tô sentindo raiva, meu coração tá pesado, me ajuda, limpa isso, me mostra outro jeito, sabe? Me bota amor, preenche. Porque é como se fosse um copo. Você chega pra Jesus com o seu copo cheio de sujeira, sujo, água preta. Você não precisa chegar limpo, não. Muita gente acha, não, preciso parar de usar droga pra chegar em Jesus, porque se eu chegar sujo, eu serei contaminado. Não é assim, gente. Tem até a parábola, a história da mulher do fluxo de sangue. Ela só de tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Na época, quem tinha esse fluxo, as mulheres, né, que tinham um fluxo sanguíneo direto, era uma doença, tipo uma hemorragia, era considerada impura. Então, ela não poderia encostar nas pessoas. Mas quando ela encostou nas vestes, não foi Jesus que ficou sujo, ela que ficou limpa, ela que foi curada. Entenda isso. Então, quando você se aproxima de Jesus, você vem com o seu copinho sujo. Ele começa a derramar água aqui, água cristalina. E com o tempo, o que acontece? A sujeira sai. É só você se permitir, é só você chegar. E tem muita gente preconceituosa, Rai. Eu amo a passagem quando Jesus ainda é criança, ele está ensinando. E os discípulos, quando olham para ele, enxergam ele no meio das prostitutas, dos leprosos. Quem tinha lepra no passado, eles consideravam uma pessoa que não fazia parte da sociedade, porque eles achavam que é como se fosse um câncer, né? Uma ferida aberta. Então ele estava no meio dos leprosos, dos bandidos da época, dos cobradores de imposto, das prostitutas. Ele estava no meio dessa galera que era rejeitada pela sociedade. Ou seja, pessoas que teoricamente se acham sujas. E os discípulos perguntam, ei, Senhor, o que fazes aí? Ei, Senhor, o que fazes aí? E aí, pacientemente, na mansidão de Jesus, ele responde, eu vim para os doentes, eu não vim para os curados. É forte isso. E aí, quando você começa a entender, você olha para uma sociedade hipócrita, que rejeita as pessoas, uma sociedade hipócrita que fala de Jesus numa mesa como essa nossa, ou dentro de uma igreja, ou até mesmo dentro de algumas empresas, mas quando saem das suas empresas, ou dos seus casarões, ou das suas residências, quando encontram com um semelhante na rua, vendendo algo ou pedindo algo, fecham o vidro e acabam até xingando essas pessoas. Tratando como se fosse lixo, né? Como se fosse lixo. Eu lembro até hoje, uma vez, eu tava numa como se chama? Casa lotérica. E aí, tô na fila, na verdade, e eu vejo a mulher tratando a atendente igual um lixo. Uau. Gritando com a mulher. Tratando igual um lixo mesmo, né? Aí eu ouvi primeiro um pouquinho pra entender, assim, o que tá acontecendo, que eu também não vou me meter sem saber o que tá rolando, né? E eu cheguei perto e falei, desculpa, aconteceu alguma coisa no seu dia, porque você tá tratando ela muito mal. Você pode falar a mesma coisa de outra maneira. E ela veio pra cima de mim. Começou a gritar comigo, não se mete, veio pra cima de mim. E ela, vai embora daqui, você não foi chamada aqui. Eu falei, não vou embora não, vou ficar aqui até você terminar de resolver a situação, porque eu posso falar. É do jiu-jitsu, e ela não Muay pode. Thai, hein? E ela não pode. E aí eu virei pra fila, porque, gente, quer fazer bullying comigo? Virei pra fila e falei, então, vocês acham correto alguém tratar uma atendente dessa maneira? Uau. Aí todo mundo. Falei, pois é. Você entendeu o lugar? Tipo assim, não tente menosprezar alguém. E se todos nós nos levantarmos toda vez que a gente vê algo assim, a nossa sociedade vai ser muito melhor. Porque às vezes aquela atendente, ela não pode falar nada. Porque Sim. o emprego dela tá em jogo. Poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser meu pai, minha avó, poderia ser Ângelo. Então assim, não venha destratar os outros na minha frente. Eu vou me posicionar. Muito bom. Independente do que for. É uma pessoa de outro sexo, né, de outra escolha sexual sendo tratada mal na minha frente. Eu não tenho que julgar o que ele tá fazendo ou deixando de fazer. Eu tenho que julgar o respeito que ele tem que ser tratado. Todo mundo merece respeito e pronto, acabou. Então, acho que a nossa sociedade, a gente deveria ensinar isso. Respeito aos outros.
E falando um pouco sobre essa questão da homossexualidade, você tocou num assunto muito importante. Eu tenho muitos amigos que são homossexuais e são pessoas... Incríveis. Incríveis, extremamente amáveis. E essas pessoas, elas precisam de amor, de carinho, de atenção. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais. Então nós precisamos sim transbordar o amor para essas pessoas. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Cristo nunca apontou o dedo na cara de ninguém para falar que você tá errado. Você tá totalmente errado. Eu imagino o quão difícil é. Imagina o quão difícil é você tentar se relacionar com outra pessoa de outro sexo e você não conseguir sentir carinho, ou prazer, ou vontade, ou desejo. Aí você tem que se posicionar contra toda uma sociedade e falar assim, não, vou seguir outro lugar. Aí você tenta falar com seus pais te barram, te jogam pra fora de casa, porque eu tenho amigos homossexuais. Sim. Então eu sei o que eles passaram. Imagina um lugar. Ele não fez essa escolha porque é legal, ele fez porque tinha algo dentro dele que não estava batendo. Sim. Então, essa pessoa já está passando por uma dificuldade. E ainda vai enfrentar a sociedade julgando. Parece um miolo mole de alguém implicar com isso. Sim, sim. E é muito triste porque isso é um assunto que mexe muito comigo, sabe, Rai? Eu vi uma história de 10 crianças, 10 jovens em Belo Horizonte que tentavam... Eles armaram, né, numa conversa, num grupo, de se suicidar em conjunto, em grupo. 2 se suicidaram, pularam de um shopping. Faz um tempo já essa história. E 8 os pais conseguiram reverter, né? Conversando, perguntando onde estava, tal, porque descobriram a tempo. E aí eu fico falando, sabia que você é a pessoa que vai salvar essas vidas? O seu vizinho, muitas vezes, que você não dá bom dia, que você não dá boa tarde, são essas pessoas que passam do seu lado diariamente, que você, às vezes, por orgulho, por vaidade, por dizer que não tem tempo, essas pessoas, às vezes, precisam de um carinho, de um eu te amo. Existem pais que não falam eu te amo. Quantas pessoas eu já curei porque eu falo eu te amo pra minha mãe toda hora, eu falo eu te amo pra minha filha, pra minha esposa. Fale eu te amo. Que é uma dica que eu gosto de fazer, Rai. Manda uma rosa ou um buquê de flores pra tua mãe, sem ser dia das mães, sem ser aniversário dela e sem ser dia das mulheres, que são 3 datas que as mulheres provavelmente ganham flores. Faz isso num dia normal. Teve pessoas que fizeram isso pra liberar perdão. E, infelizmente, a pessoa faleceu. E ele falou, cara, graças a você, eu tô com o coração em paz. Porque eu tinha uma treta com a minha mãe, eu tinha uma treta com a minha madrasta, eu tinha uma treta com a minha tia. E eu dou essa tarefa pros meus mentorados, de mandar uma flor pra pessoa que eles menos gostam. Ou dar um presente. Forte. Muito, muito caro. Presente bom. Sabe aquele presente que você dá pra pessoa que você ama muito? Só que tem que dar pra pessoa que menos gosta, que tem treta. Você não imagina o que acontece. É sobrenatural. Mas o que é isso? É o poder da ambiência, é o poder da influência. A pessoa se posiciona para entregar amor. E aqui eu quero concluir, a matemática do céu é doida, Rai. É. A matemática do céu não é do ser humano. Seu copo tá mais cheio que o meu, que você bebeu menos água. Se você botar metade dele aqui, vai ficar meio copo para cada um. E vai ficar... Eu posso fazer, é só porque vai molhar a mesa toda, mas depois eu te dou mais água. Pode ficar que é meu copo inteiro. Olha só, matemática física, porque nós estamos no mundo físico, mas o que nós falamos aqui? Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência na Terra. A matemática do homem é essa, eu boto meia água aqui, fica meio para cada um. Mas a matemática de Deus, quanto mais eu entrego amor para Rai, quanto mais eu entrego amor para você, quanto mais eu entrego amor para minha esposa, para minha família, para as pessoas que eu não conheço, mais eu recebo. É muito doido. Ou seja... e aonde está escrito isso? Temos na Bíblia. Bora. Multiplicação do azeite. O azeite foi multiplicado quando estava passando de uma vasilha para outra. Porque foi multiplicado a partir da fonte. Então, assim, é como se eu estivesse jogando água no copo dele e aí caindo mais água no meu copo. Foi o que a gente falou lá no início. Deus investe em quem está usando bem os recursos. E detalhe, hein? Do azeite. No movimento. O favor de Deus é uma coisa que o senhor falou comigo semana passada. Eu já sabia, mas ele foi muito claro. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, me dei bem, consegui alcançar um objetivo, uma meta, Deus me ajudou. Realmente, Deus está disposto a te ajudar em todo o tempo, porque os recursos já estão disponíveis. Só que nunca vi o favor de Deus pegar alguém sentado no sofá vendo Big Brother. Não podia falar, né? Nunca vi já o favor de Deus pegar sim. alguém que tá nas redes sociais. Inclusive no Big Brother, vocês estão vendo, tem umas coisas estranhas acontecendo lá.
Eu te mandei, tem um negócio diferente acontecendo. Verdade, eu vi lá. Vi lá. Vamos falar disso aí? Quer falar disso aí um pouquinho? O mal tá mostrando as caras. Vocês têm que parar e olhar. O mal está mostrando as caras, sim. Teve uma pessoa lá que parece que recebeu uma entidade, alguma coisa, que até fugiu no louvor. Você viu? Fugiu no louvor. Eu mandei um vídeo pra ele que eu vi no meu Instagram, passou no meu feed, eu falei, olha aqui, ó, tá aparecendo. E ó, rede nacional, né? Então você vê que o inimigo não tá brincando. Você vê que há pouco tempo, né? A coisa tá ficando mais descarada. Em rede nacional, o inimigo tá se manifestando na televisão. E é muito doido porque as pessoas não gostam de falar desse assunto de batalha espiritual. Só que tudo aquilo que você ignora, tudo aquilo que você não fala, tem poder e autoridade sobre a tua vida. Por quê? Porque vamos dar um exemplo. Você vai para uma guerra. Se você não treinar, não suar, não se acostumar com a armadura, com o peso da armadura, você tá mais vulnerável a morrer na guerra ou você tá menos vulnerável a morrer na guerra? Mais vulnerável. Mas porque às vezes você vai ter que ir até sem armadura. E aí é isso que acontece. As pessoas, elas não se preparam, não oram, não jejuam, não entendem que existe uma batalha espiritual. Ou seja, naturalmente elas estão frágeis e sucintas a sofrer os ataques. Me dá um exemplo, desculpa te cortar. Sim, um exemplo? Não, assim, um exemplo de como eu posso saber que eu tô sendo realmente oprimido espiritualmente. É porque as pessoas acham assim, não, é que meu psicológico tá abalado. É porque... E às vezes não é. Vamos lá. Eu sou um cara que eu gosto muito dessa questão de batalha espiritual e oro muito pelas pessoas, intercedo mão. Você tem poder, tipo X-Men mesmo e X-Woman, né? Você tem poder nas suas mãos, de impor suas mãos e liberar cura, liberar milagre, acabar com dor, enfim. Eu, por ter participado de muitos eventos espirituais, eu consegui ir desenvolvendo essas habilidades. E teve vezes que eu coloquei a mão no coração da pessoa, o coração acelerou e a pessoa depois veio compartilhar. Teve vezes que eu assoprei. Eu vi uns pregador doido, e eu sou meio doidinho, e eu vi os caras assoprar e a galera cair. Eu já vi isso. No retiro. E aí eu falei, mano, eu quero isso aí pra mim também. Eu desejei do fundo do meu coração. E aí eu comecei a fazer uns testes. E aí eu tava no meio do treinamento, comecei isso. Falei, papai do céu, vvou soprar naquele cara ali. E aí eu soprei. E o cara tava de boa, tava todo mundo num flow chorando. Eu falei, vou fazer um teste. Aí levantei minha mão e assoprei. Mas sério, liberando pra ele vida. Um sopro de vida. Com autoridade. Um sopro de vida agora, Senhor. Dei um sopro. Deu 2 minutos, o cara começou a chorar igual criança. Eu falei, Senhor, eu não acredito não, acho que foi coincidência. Aí fui pra outro. Esse já tava chorando, mas tava meio devagar. E aí o Senhor falou, esse aí você sopra e vai orar por ele. Aí eu soprei, meti a mão na cabeça dele e comecei a orar. E eu esqueci. E o cara chorava igual criança quando eu coloquei a mão. E eu fui beber água. Quando eu fui beber água, ele falou, mano, o que você fez comigo? Eu falei, o quê, mano? Cara, parecia que eu tava pegando fogo, a hora que você colocou a mão em mim e tal. Aí eu falei, caramba, o negócio é real. E eu comecei. Até que Mas a experiência, foi o que eu te falei. Deus, ele vai liberando. As experiências acontecem cada vez com mais força, com a obediência. Então, assim, eu tô ficando especialista em batalha espiritual também, porque quanto mais eu me posiciono... É engraçado, né? Porque eu era muito da física quântica, então eu não sentia repressão espiritual. Mas quando eu comecei a me posicionar com a palavra, eu comecei a sentir. Eu falei assim, inimigo, você é tão burro. Porque se você tivesse ficado quieto, eu poderia duvidar da tua existência. Agora? Mas agora você achou uma combatente que vai te dar muito trabalho. Amém. Que vai te dar muito trabalho. E aí, às vezes, eu sinto... Sapatinho de fogo. Para raio do Espírito Santo. Outro dia, eu tava sentindo o fogo subindo aqui, ó. Uau. Tava igual um dragão saindo fogo de mim. Eu falei assim, que é isso? Aí eu liguei pra uma pastora, né, que eu conheço. Ela começou a orar comigo. Ela começou a me explicar sobre o que era. Que top. Mas, gente, esse assunto maravilhoso vai ficar pra próxima vez. Não, mas olha que vai surreal. Ficar pra próxima vez, porque eu tenho uma surpresa aqui. Olha o que ela falou de importante, um código. Você tá com... Olha, ela tá com o meu livro aqui, Tem uma surpresa aqui que eu vou querer que a minha cópia seja autografada. Eu coloquei aqui pra gente. Eu vou concluir aqui, ó, Rai. Ó, o que a Rai falou. Liguei pra quem? Pra quem você ligou? Pra uma pastora que ora comigo, intercessora. Ó, a importância de você ter mentores. Sim. Você que é mulher, que quer
aumentar a tua fé, quer aumentar teu fogo, quer aumentar teu conhecimento, ó, caminha com essa mulher aqui que vocês vão ouvir falar muito dela. Ela é braba. É uma das mulheres mais brabas do Brasil com relação a essa questão de batalha espiritual, conhecimento, de entender sobre várias, inclusive empreendedora, né? Ela não fala muito aqui, ela fala mais de Cristo, da palavra. Por quê? É a pedra fundamental, é a base, né? E você tá com o meu livro aí, moço? Sim, então, faz uma cópia autografada pra mim, por favor. E conta pra gente um pouquinho sobre o seu livro aqui nos minutos finais do nosso podcast. Bora. O que a gente pode esperar? Olha só, galera, isso aqui é o meu livro, isso aqui é um filho. Quero agradecer você mais uma vez, viu, Rai? Isso aqui é um filho. Isso aqui é como se fosse um filho, né, que nasceu. Demorei uns 2 anos para finalizar esse livro. Foram várias batalhas. E chama Tribos, né? Tribos porque na tribo, Rai, imagina nós no meio do mato. Esquece o meio do mato de hoje. Tem uns meio do mato aí que tem luz, né? Tem mais tecnologia que aqui. Mas imagina o meio do mato de verdade, numa tribo. Sem luz, sem ferramenta, sem martelo, sem nada. Eu como homem, eu tenho que criar vergonha na minha cara e ir caçar. As mulheres faziam os trabalhos mais leves. Então, na tribo, se a gente não se unir, se nós não estivermos em unidade, a selva vai nos engolir. Então, por isso esse nome tribo. Porque na selva ninguém pode usar máscara. Você vai ter que se arrar de verdade. Com toda a tua intensidade, lealdade, honestidade. E eu, como parte da tribo, vou precisar ir caçar. Vou precisar caçar com pedaço de pau, com pedra. Não vai ser fácil pegar o alimento. Não vai ser fácil transportar para dentro da tribo, mas eu vou fazer o meu papel. Então, na tribo, não tem como você usar máscara. Você vai ter que caminhar com pessoas sinceras, porque os perigos da selva vão te engolir. Esse livro conta a minha vida. São algumas chaves, são 8 capítulos, com chaves extraordinárias de tudo aquilo que eu vivi. Então, eu conto um pouco da minha infância. Hoje eu tenho 10 empresas, 10 negócios, mas eu quebrei 5 vezes. Tive 20 negócios. Esse livro conta toda a minha trajetória. Fala muito sobre a questão, né, do pilar espiritual. Eu falo de 4 pilares aqui, que eu gosto de falar muito na minha vida. O eu, que envolve mentalidade e bem-estar. Família, olha a minha aliança. Família é o maior pilar do Senhor, o maior pilar do reino, o maior tesouro do Senhor. Negócios e finanças. Só que aí eu falo de propósito. Quando eu fecho os 3 dedos, ó, o Senhor que me mostrou isso aqui, aponta pro alto. Eu falo o pilar espiritual por último, só por isso, porque aponta pro alto. E eu achei legal, só que o pilar espiritual ele é o mais importante. Ele é o número 1. Olha o número 1 aqui. Então, se baseie no pilar espiritual. Por que, Ângelo? Viemos da eternidade. Somos seres espirituais. Falamos sobre isso. Então, só que aí a pessoa sabe que é espiritual, Rai. Quanto que as pessoas buscam do espírito? Business plan, academia, bumbum na nuca, tanquinho. E quando você vai ver, você deixa para buscar a fonte. Só quando você vai dormir, você já tá cansado, você já fez tudo. Deixou Deus por último. E às vezes tá cansado, né? De noite mesmo, nem tem mais vontade de ler a palavra. Não tem energia mais nenhuma, você vai dormir. Dorme com a Bíblia na mão. Só que aí é um engano pro cérebro. O cérebro diz o quê? Não, você já leu, tá tudo bem, deixa pra amanhã de novo. Amanhã você faz a mesma coisa. Business plan, academia, busca tudo. Prioriza tudo, mas não prioriza as primícias, né? Que é o pilar espiritual. Então esse livro é o livro que eu aconselho aí para quem é empreendedor, para quem quer ter uma vida plena. Por isso que chama Chaves de uma Vida Plena. Porque vida plena não é dinheiro. É você estar bem com a tua família, é você se amar, é você estar pleno em todas as áreas. No eu, na família, nos negócios, nas finanças e na espiritualidade. E nas amizades também, nas a sua amizades. ambiência. Então, nós ficamos por aqui. Foi um prazer ter você conosco. Tamo junto. Super beijo. Tchau, tchau. Bora. Tamo junto, Rai.